Olá, bem-vindos, espero que tenham tido uma ótima semana e que estejam prontos para mais um vídeo. Esta semana finalizo a minha série sobre a Covid-19, ou melhor dizendo, sobre trabalhar a partir de casa, que foi uma das restrições impostas pela Covid-19. Primeiramente porque penso que a maior parte dos países está neste momento a relaxar um pouco as restrições e muitos trabalhadores voltaram já ao seu trabalho, portanto aos seus escritórios, e também porque penso que cobri todos os assuntos e todos os pontos fulcrais que penso serem mais importantes no facto de se trabalhar em casa e continuar esta série e continuar sobre o mesmo tema seria completamente irrelevante, uma vez que acabaria por começar a repetir um pouco os mesmos assuntos, uma vez que penso que já não terei muito mais para falar e muito mais para vos dizer sobre este assunto. Por isso, hoje decidi aqui, portanto, fazer um apanhado em que vou fazer um pequeno resumo de tudo o que disse sobre o trabalhar em casa e ao longo destas semanas e porque adoro um bom debate e partilha de ideias e uma boa discussão. Positiva, como é óbvio. Vou deixar aqui as minhas ideias, aquilo que eu acho que poderá ser o futuro, ou que o futuro nos trará depois desta pandemia global que nos tem afetado e que tem realmente causado tantas mortes e tanto problema em todo o mundo. Portanto, isto vai ser como vai decorrer o vídeo de hoje. Portanto, vou então começar, antes de mais nada, por agradecer a todas as pessoas que viram estes vídeos. Agradecer também aos meus seguidores que também comentaram e me deixaram as suas opiniões. Muito obrigada. E espero que vos tenham ajudado. Espero que estas pequenas ideias vos tenham ajudado a estabelecer um plano para si e que tenha tornado esta experiência de trabalhar em casa um pouco mais positiva. Fiquei contente em saber que para alguns dos meus seguidores realmente ajudou e ouvirem aquilo que eu tinha para dizer ajudou-os a estabelecer um plano para si. Espero que o tenha feito também para outras pessoas que também tenham visto e ouvido os meus vídeos. Muito obrigada. Vou então começar o dito apanhado de tudo o que eu disse em relação a trabalhar em casa e à importância de certos pontos que devemos ter em conta se queremos realmente ter uma vida funcional trabalhando a partir de casa, portanto, uma vida profissional funcional. Só all. Uma vida funcional trabalhando em casa. E isto foi algo que eu repeti muitas vezes ao longo dos meus vídeos e continuei sempre a pedir desculpa pela repetição, mas que realmente eu considero que é a base de trabalhar em casa, portanto, que é a disciplina. Tendo disciplina, as coisas começam-se a alinhar e a tomar o seu seguimento natural e tudo o resto acaba por vir muito mais naturalmente e muito mais facilmente. Portanto, para mim isso foi de facto um dos pontos fundamentais e que eu não me cansei de mencionar, porque tendo uma disciplina, estabeleça um plano para si, estabeleça os seus horários, porque é assim que conseguimos realmente separar as águas, estabelecendo um plano, estabelecendo um horário em que todas as coisas estão ali estipuladas quase que ao milímetro e
E depois é a questão da mente, portanto, treinar o cérebro para a nova realidade. E isso também lá está, encaixa-se um pouco, vem um pouco interligado com a questão da disciplina. Porque, para já, é muito importante estabelecer o plano, o dito plano, para si, em que tem todos os seus horários, tudo ali estipulado, porque depois é muito mais fácil gerir esse tempo e gerir todas as atividades. E depois é a dita adaptação que muitas pessoas falaram e da qual muitas pessoas tiveram um pouco mais de dificuldade, foi a dita adaptação. Porque as pessoas e o cérebro das pessoas estava habituado a assumir que casa é um espaço de lazer, ver televisão, os tais petisquinhos na cozinha, o brincar com as crianças, ou tratar do jardim, todas essas atividades, e o trabalho é aquele sítio fora de casa onde temos a nossa secretária, as nossas coisas, e estamos ali aquelas determinadas horas, e é aí que o nosso cérebro assume como trabalho. De repente, para muitos quase que em 24 horas, esse espaço, o tal espaço do lazer, da televisão, dos petisquinhos, de brincar com as crianças, etc., começou a ser o espaço onde se fazia tudo. Portanto, escritório, casa, tudo ali. E foi aí que muitas pessoas tiveram um bocadinho mais de dificuldade, o que é compreensível, como é óbvio. Portanto, e há que separar, portanto, há que retreinar o nosso cérebro para todas essas coisas. E daí, e é aqui que encaixa a dita disciplina. Se nós olharmos para aquele espaço, mesmo que seja a sua mesa de sala de jantar, se das 9 às 5, ou o que quer que seja o seu horário de trabalho, olhar para aquela mesa, para aquele espaço em particular, e vir aquele espaço em particular como sendo o seu escritório, é depois mais fácil assumir tudo o resto e tentar retreinar o cérebro a adaptar-se a tudo o resto. Obviamente, e seguidores meus mencionaram isso, que não vai funcionar e não vai ser uma coisa que acontece de um dia para o outro. Vai levar algum tempo até que o seu cérebro acabe por se adaptar à mudança e essa mudança acaba por acontecer, mas irá eventualmente acontecer. Mas é muito importante que haja esta separação e que as pessoas sejam retreinadas a fazer as coisas, e depois acaba por haver um equilíbrio ali, porque acaba por ter mais tempo, acaba por saber gerir o seu tempo melhor e acaba por ver que até tem mais tempo para fazer coisas que não fazia, porque neste momento já não precisa de apanhar transportes, e acaba por ser ali um ganho, vá. Mas que só se realmente, na minha opinião, e é algo que eu considero fulcral nestes meus mais de 10 anos a trabalhar em casa, é de facto ser muito disciplinada com o meu tempo e não assumir que chegar 5 minutos atrasado não vai fazer qualquer problema, porque nós também não achamos muita piada quando chegamos 5 minutos atrasados a um trabalho que tenha que ser feito fora de casa. Portanto, eu trato o meu trabalho da mesma forma que trataria qualquer outra profissão que fosse fora de casa. Portanto, seja rígido da mesma forma que é fora de casa, dentro de casa. Tem que ser, essa rigidez tem que ser mantida para que haja a dita separação e para que haja o tal retreinar do cérebro e que as coisas acabem por começar a encaixar. E daí acaba por tornar-se mais fácil. Portanto, estabeleça um plano. Isto, obviamente, são ideias minhas, de tudo o que eu tenho vindo a fazer ao longo de 10 anos. Obviamente que esta situação foi uma situação extraordinária, porque não foi só o caso de vocês estarem a trabalhar a partir de casa. De um momento para o outro,
toda a gente estava em casa, portanto, tínhamos que tentar funcionar com crianças, etc, 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 e tínhamos que tentar ser o mais produtivos possível, etc, etc. Obviamente que isto tudo foi algo diferente até para mim e que houve para todos uma adaptação. Mas eu penso, mais uma vez, que com disciplina, com este regime, fazer um pouco um plano, um regime para si, ver o que funciona para si, as suas ideias, estabelecer o seu próprio plano. Isto que eu vos disse aqui eram apenas ideias básicas, algo que eu fiz, que talvez vos fosse dar ali a linha, o fio condutor, para que você fosse capaz de estabelecer o seu próprio plano e chegar à sua própria rotina e ao seu próprio regime. Eu espero que tenha ajudado. Espero que realmente estes vídeos tenham sido úteis e que tenham atingido o objetivo ao qual eu me propus. Agora, vamos então à parte do futuro. O que é que pensa que vai acontecer? Pensa que vamos carregar no interruptor, como alguns disseram, e volta tudo ao que estava? Portanto, voltamos todos a fazer exatamente as coisas como estavam, como era? Ou será que esta pandemia irá trazer uma mudança significativa a nível mundial e que o mundo como nós o conhecíamos já era, acabou, e vai haver uma mudança e que todos nós vamos ter que nos adaptar a esta mudança e que vai haver coisas que vão ser feitas de uma forma diferente e de certa forma até talvez de uma forma melhor. Muito sinceramente, esta é a minha opinião pessoal. Isto não tem qualquer teor científico ou estudo ou nada, portanto isto é apenas a minha opinião pessoal, é aquilo que eu penso da análise que tenho feito. É que vai realmente haver uma grande transformação. Eu já tinha escrito até um artigo em relação a isto logo nos inícios da pandemia e acabo por ficar, de certa forma, lisonjeada, porque vejo que muitas das coisas que eu escrevi nesse artigo na altura estão neste momento a ser ponderadas e a serem pensadas. E uma delas é o facto de trabalhar a partir de casa. Eu penso que uma das grandes mudanças que a Covid-19, peço perdão pelo inglês, a Covid-19 trouxe ao mundo foi realmente este fator, que é a nossa a forma como nós víamos o trabalho mudou completamente. Devo confessar que para mim e possivelmente para muitos colegas meus que têm vivido com o mesmo estigma e com os mesmos comentários, foi uma mudança bem-vinda, porque eu há mais de 10 anos que realmente ouço o dito comentário, pois trabalhas a partir de casa. Portanto, as pessoas pensarem que quem trabalha a partir de casa, que nos levantamos à hora que queremos, que basicamente, se quisermos parar, paramos. Não é o meu caso. Portanto, eu ficava um bocadinho, e sempre fiquei assim um bocadinho aborrecida com esse tipo de comentário. E eu penso que se por alguma coisa isto vai ser positivo nesse aspecto, porque as pessoas começaram a ver, não, as pessoas estão a trabalhar a partir de casa, mas estão a trabalhar. Mas entretanto, toda a gente estava a trabalhar a partir de casa, portanto acabou por ser trabalho para toda a gente. E aí foi a tal mudança que talvez vá ser positiva. É que tanto entidades empregadoras como empregados chegaram à conclusão: isto funciona. As empresas continuaram a funcionar, os trabalhadores continuaram a trabalhar a partir de casa e as coisas funcionaram. Agora há que tirar lições daqui, e eu penso que a grande lição que possa ser tirada daqui desta situação é precisamente o facto de que
há a possibilidade de cortar custos. E obviamente qualquer empresa quer cortar nas suas despesas. E todos nós sabemos que as rendas comerciais são das mais elevadas nos mercados, porque realmente são de facto muito elevadas para pequenos negócios. Muitas vezes são grande parte das suas receitas que são gastas com as rendas, portanto, e as empresas muito possivelmente vão começar a analisar isto e verão que há a possibilidade de terem empregados a trabalhar a partir de casa porque o têm estado a fazer neste momento e as coisas têm estado a funcionar e a empresa tem conseguido funcionar e têm conseguido continuar a trabalhar. E se há a necessidade, ou melhor, se já não há a necessidade de ter um espaço de escritório como havia até então, provavelmente é um corte que pode haver ali, um corte orçamental na empresa e que poderá significar que alguns empregados poderão ficar a partir de casa. Obviamente há sempre a necessidade de um escritório, porque haverá sempre aqueles empregados que necessitam, por exemplo, ter reuniões com clientes ou reuniões com fornecedores ou o que quer que seja, e que há sempre aquela necessidade, mas que isso também pode ser combinado com a existência de um espaço em que essas reuniões sempre que são necessárias, a pessoa desloca-se e tem as reuniões, etc, etc. Portanto, isto pode ser algo que pode ser tido em conta, porque é realmente um custo, portanto, uma diminuição num custo para, no caso das empresas, em rendas, na eletricidade, etc, etc. Todos aqueles custos associados a ter um espaço físico, portanto, um escritório. E para os empregados, embora possa haver aquele pequeno acréscimo no uso da eletricidade, da internet, etc., há a redução, por exemplo, ou na gasolina, ou no custo dos transportes, na comida, porque em casa é sempre mais fácil ir ao frigorífico e ter algo que foi preparado e que está lá e que é mais fácil e que vai sempre ter um custo menos elevado do que ir a um café, a um restaurante, ou seja o que for, e ter uma refeição num sítio desses, portanto. Portanto, há de facto aqui um corte nos custos para ambas as partes, o que é positivo. Depois há também isto na parte do empregado, a possibilidade de ter uma vida muito mais equilibrada, vida profissional e vida e pessoal um pouco mais equilibradas, e isso é muito positivo também. Obviamente que vai haver sempre também os aspectos negativos, que é a falta do tal contacto físico, da socialização com os colegas, mas que também pode ser amenizado, por assim dizer, com aqui na Austrália já acontece à sexta-feira irem a um bar e beberem, pronto, terem uma confraternização de colegas, e que pode realmente continuar a acontecer, em que estipula-se um determinado local e os colegas encontram-se e têm à mesma a dita confraternização. Portanto, algo que pode ser amenizado e que não necessita de desaparecer por completo. Até porque com a situação atual não vai ser possível terem o mesmo número de empregados nas empresas devido ao distanciamento que ainda nos é imposto, e que, muito sinceramente, provavelmente irá continuar, assim como a rotina de lavar as mãos, etc, etc, que para mim, muito sinceramente, algo que não me foi imposto com a Covid, mas algo que eu já estava habituada e que cresci a fazer, portanto, para mim não foi, de facto, uma mudança, e penso que para a maior parte das pessoas também não foi, mas que neste momento acaba por estar um pouco mais
fincada na nossa mente, uma vez que estamos sempre a ser relembrados que temos que lavar as mãos regularmente, etc, etc. Portanto, todas essas coisas vão ser analisadas. Obviamente haverá sempre aqueles empregados que preferem voltar ao escritório, não se adaptam muito bem a trabalhar em casa, etc, etc. Mas há outros que até preferem, fizeram isto agora durante estes tempos e até gostaram de estar a fazer o trabalho a partir de casa. Acham que é um estilo de vida que realmente se adequa a eles e que conseguem. E eu penso que nesse caso haverá, e isto é a minha opinião, haverá aqui uma negociação e muito provavelmente haverá um corte no número de escritórios ou no espaço dos escritórios, porque muitas pessoas vão preferir realmente trabalhar a partir de casa. Outro negativo é realmente a indústria da restauração, que poderá sofrer um bocado, uma vez que se os escritórios vão fechar, ou não haverá tanto espaço de escritórios ou tantos trabalhadores, por exemplo, nas nossas cidades. Eu estou a pensar na Europa, por exemplo, é completamente diferente, e isto também poderá ser algo que poderá começar a acontecer aqui na Austrália, que é o facto de menos espaços de escritório dentro das cidades. Os senhorios vão ter que repensar como ocupar aqueles espaços e o que fazer com aqueles espaços, uma vez que os prédios não podem continuar na cidade completamente vazios, sem terem a mínima utilização. Portanto, muito provavelmente o que irá acontecer é que muitos desses espaços poderão ser reconvertidos em portanto, áreas residenciais, em que muitas pessoas que possam trabalhar nesses ditos escritórios que estão na cidade e os ditos que precisam de ir para aqueles escritórios possam ocupar as cidades, e haverá talvez mais ocupação da cidade, e os cafés terão também que se adaptar, porque neste momento já não são só os trabalhadores que estão na cidade a trabalhar que vão beber o café, ou que depois à hora do almoço vão almoçar, etc, etc, mas agora os trabalhadores estão distribuídos pelos subúrbios, no caso da Austrália, porque estão a trabalhar a partir de casa. Portanto, provavelmente a indústria da restauração poderá ter de se adaptar e em vez de estar mais concentrada num determinado local, porque há uma zona comercial ali, se calhar poderá haver a necessidade de espalhar-se um pouco mais, porque neste momento poderá haver a hipótese de que portanto, as pessoas, os trabalhadores não estão sincerados a um sítio, não estão aglomerados num determinado sítio, mas espalhados por toda a cidade, porque há muitos trabalhadores a trabalharem a partir de casa. Portanto, isto poderá ser aqui uma reestruturação. Outra parte, e que eu penso que se realmente se vier a verificar é muito positivo, é a questão ambiental. Eu li em alguns artigos que, devido à Covid e com as restrições e termos a maior parte das pessoas a trabalhar a partir de casa, os aviões estão, infelizmente, nos hangares e não estão a voar neste momento, e com tudo isto que houve realmente uma diminuição nas emissões de dióxido de carbono. Ora, isso é muito positivo. Se conseguirmos analisar tudo isto e ver que com isto até podemos ajudar o clima e podemos ajudar o ambiente e o planeta, mais um aspecto positivo de tudo isto. Portanto, mais outra coisa. Outra coisa ainda, e falando ainda em termos de clima, e que tem sido aqui falado na Austrália também, é que talvez se tenha aberto aqui uma janela para a introdução das energias renováveis e para uma aposta mais eficiente e mais efetiva nas energias renováveis, uma vez que muitas pessoas infelizmente estão desempregadas. Há algumas indústrias que realmente estão a sofrer muito com isto e se calhar retreinar essas pessoas, formá-las para uma nova para um novo setor, para uma nova indústria, e começar a apostar nas indústrias renováveis e empregar aquelas pessoas e fazer delas os pioneiros num novo setor e
fazer deles os pioneiros que vão abrir janelas para este novo setor e mais e para ajudar o planeta e que acaba por ser algo positivo, ok? Passaram por uma fase horrível, sem emprego, etc, etc, mas depois, se isto se viesse, ou se vier a efetuar, vão fazer parte de um setor que será visto como um pioneiro e será visto como o setor que está aqui para ajudar a salvar o planeta. Portanto, acho que isto seria o mais positivo que poderíamos tirar daqui e que se realmente os líderes do mundo se juntarem e olharem para isto com bons olhos e realmente analisarem isto do ponto de vista económico e do ponto de vista funcional, ao fim e ao cabo, económico, etc., irão ver que poderá ser uma perspectiva, poderá ser uma opção. Eu espero que sim. Portanto, já falei na questão do ambiente, já falei na questão da adaptação, etc. Penso que isto serão os pontos fundamentais que talvez poderamos tirar daqui. Não sei se serão, se não serão, mas estou à espera da vossa opinião. O que acha? Acha que realmente tenho razão e que vai haver uma mudança drástica na forma como tudo se processa? Ou será que vai ser o dito interruptor e que vamos voltar todos àquilo que era? Deixe-me a sua opinião. Vamos começar uma conversa. Se tem uma opinião diferente, diga o que acha, se discorda comigo, se concorda comigo. Espero realmente, mais uma vez digo, que tenha gostado destes vídeos e que eles tenham ajudado de uma certa forma. Muito obrigado por terem estado aí desse lado durante esta série. Se gosta do canal, se gosta dos meus vídeos, por favor, subscreva, deixe-nos a sua opinião e espero que tenham uma excelente semana. Fiquem bem, lavem as mãos. Fiquem em casa e tenham uma excelente semana. Até para a semana. Muito obrigado por estarem aí desse lado e adeus!